tudo bem? Meu nome é Priscila, eu sou a teacher de vocês de inglês e hoje nós vamos ter mais uma aula. O assunto de hoje será modal verbs. Então a aula está dividida em duas partes porque temos vários modal verbs. Mas para a gente começar, eu quero te perguntar se você sabe o que é um modal verb. Para que ele serve em inglês? Bora ver, acompanha comigo no slide. Então, a definição. O que são modal verbs? Os modal verbs funcionam como verbos auxiliares e sempre alteram o significado do verbo que eles acompanham. Essas alterações ocorrem conforme a função do verbo modal. Então, os modal verbs eles vão ser usados sempre junto com o outro verbo e eles vão dar uma direção para esse verbo. Eles vão modelar a forma que eles querem para chegar no resultado do significado desse modal verb. Então, em inglês nós temos vários. Olha na tabelinha que eu coloquei para vocês no slide. Temos o modal verb can, could, would, must, may, might, should. Hoje nós vamos ver a primeira parte dessa tabela. Vamos ver um por um, que eu vou te dizer o significado, como você vai trabalhar com ele, vai ficar tudo muito fácil. Inglês é fácil, né? Ó, o primeiro modal verb, o can. Então, o can eu vou usar com essas funções que tá aí no slide para você. Eu posso usar o can para expressar uma habilidade, uma oferta, uma possibilidade, um pedido e também tem a forma negativa dele, que você vai dizer que você não é capaz ou que você não está oferecendo ou que não será possível tal evento ou que você não quer tal coisa. E também você pode usar o can para pedir permissão. Tenho exemplos para você no slide. Na forma afirmativa, he can ski. Essa entonação do can, eu estou usando daquele primeiro significado ali do slide. Eu estou usando ele como habilidade. Quando eu falo he can ski, essa pessoa, esse homem, ele tem a habilidade, ele consegue, ele pode esquiar. Olha a forma negativa como fica. He cannot ski. Você sabe que em inglês tem muitas formas contraídas na negação, né? Então tá ali a negação para você. O cannot, ele fica can't. Então agora, he can't ski. Ele não pode esquiar. Forma interrogativa, você passa o modal verb para frente da frase, ele vai puxar toda a frase e aí você segue a sua frase normalmente com as informações da forma afirmativa. Exemplo, can he ski? Agora eu tô perguntando se ele consegue, se ele pode esquiar. Aí você responde yes, he can. Se ele puder, você diz sim, ele pode. Ou no, he can't. Não, ele não pode. Tem um exemplo bem ali pequenininho que eu coloquei para vocês, para a gente ilustrar mais essa ideia do can. Parrots can talk? Yes, we can. O papagaio falou. A garota perguntou, e se os papagaios conseguem, eles podem falar? E o papagaio responde, sim, nós podemos falar. Olha o segundo modal verb, é o could. O could, ele significa quase a mesma coisa do can. E ele vai dar uma ideia do can no passado. Tá aqui os significados dele, os usos dele. Ability, que é habilidade, suggestion, que você pode sugerir alguém a fazer alguma coisa usando could, possibilidade, possibility, request, quando você está pedindo algo para você, permission, quando você quer também pedir uma permissão. E tem a parte do conditional, do can, mas esse conditional a gente vai estudar numa outra aula. Eu coloquei para você aqui porque é possível usar o could nos conditionals, mas não é a aula de hoje não. Bora concentrar só no uso do could. Então, ele é uma forma mais educada do que o can, quando você vai pedir alguma coisa, ou quando você vai sugerir alguma coisa, quando você vai dar uma ideia de possibilidade, ele é uma forma mais educadinha, mais formal, mas não é muito formal não. E quando ele significa habilidade, é habilidade no passado.
Lembra do rapaz que he can ski? Se fosse no passado, você diria he could ski. Lá quando ele era criança, ele podia esquiar. Agora ele não pode mais, por exemplo. Bora ver os exemplos do slide para você entender melhor. She could run very fast when she was young. Então aqui eu tô te dando essa mesma ideia de habilidade, só que lá no passado. Ela podia correr muito rápido quando ela era jovem. Provavelmente agora não pode mais. Na negative, she could not run very fast when she was young. Você põe a palavra not imediatamente depois do modal verb. Assim como você fez o can, o could significa também a mesma coisa nessa mesma ideia de negação. E como o can tinha forma contraída, o could também tem. Você pode falar could not ou você pode falar couldn't, se você quiser. Forma interrogativa. O que a gente tem que fazer? Passar o modal verb para frente da frase e depois repetir as informações normais que estavam lá no conteúdo da frase. Could she run very fast when she was young? Agora eu quero saber se ela podia correr muito rápido quando ela era jovem. Aí você responde, yes, she could, se ela podia, ou no, she couldn't, se ela não podia correr quando era jovem. Outro exemplo ali, we could be heroes, nós poderíamos ser heróis. Aqui a gente está dando uma ideia de possibilidade, uma entonação de possibilidade. Outro modal verb, olha, o may ele também vai direcionar para essas ideias ali do slide. Possibility, que é possibilidade, permission, request. Permission é quando você pede uma permissão, quando você dá permissão. Request é quando você pede algo para você e wish é quando você deseja algo. Então vamos ver os exemplos ali, olha. Affirmative form. It may rain tomorrow. Então, poderá chover amanhã. Aqui eu tô dando uma ideia de possibilidade. Tô usando ele nessa indicação de possibilidade. Na forma negativa, it may not rain tomorrow. Então, amanhã pode ser que não chova. Uma possibilidade negativa. Você põe a partícula de negação not logo após o modal verb may. E a forma interrogativa, o que a gente tem que fazer? Colocar o may na frente da frase, porque ele é um modal verb, ele vai puxar a frase. May it rain tomorrow? Vai chover? Pode chover amanhã? Como você responde? Yes, it may. Se puder, se for, se você acha que vai. Ou no, it may not. Não pode chover amanhã. A previsão está dizendo que não tem jeito, que não vai chover. Ok? Facinho, né? E o may também, desses três modal verbs que eu te falei, do can, could, may, se a gente for compará-los, o may é uma forma bem educada de falar. Quando você pede algo, você põe o may, que você mostra que você é uma pessoa bem educada, que você é uma pessoa que respeita, fica show. E agora a gente vai ver o might. Outro modal verb. O might, ele significa, ali no slide, olha lá, suggestion, você pode usar o might, possibility, a possibilidade, e também tem o conditional com might, o condicional, mas que não é a aula de hoje. Eu coloquei para você ali porque você vai estudar comigo essa forma de might no conditional, mas não hoje. Então, o might, ele é uma future possibility. É quando você tá com muita incerteza e você quer dar sua opinião, use o might. Que aí ele vai mostrar que é uma forma, um modal que vai indicar o verbo para não dar aquela certeza. Vamos ver os exemplos ali. We might travel to Fortaleza in December. Então, quando eu falo we might travel to Fortaleza, quando eu uso o modal verb might, é porque eu não tenho certeza se nós iremos viajar para Fortaleza em dezembro. Talvez eu esteja com vontade, mas essa pandemia, né? Eu não sei se a gente vai poder comprar passagem. Eu tô com vontade de levar minha família para viajar para Fortaleza. Porém, tô muito na dúvida, então eu uso might. Forma negativa. Põe a partícula not logo em seguida do might, que é do modal verb.
We might not travel to Fortaleza in December. Aqui eu tô dando uma ideia futura, na negativa, dizendo que, olha, gente, talvez a gente não viaje para Fortaleza em dezembro, tá muito... Talvez a gente não viaje. Quando eu uso might, não tenho certeza de nada. E a forma interrogativa, o que acontece? Passo o might para frente da frase. Might we travel to Fortaleza in December? Nós viajaremos para Fortaleza em December? Muito difícil essa ideia. Será que a gente vai viajar? A gente não tem nem dinheiro. Será que vai dar certo? Yes, we might. Sim, nós viajaremos, mas naquela incerteza. E no, we might not. Nós não viajaremos, mas também na incerteza se iremos ou não. E mais um modal verb de hoje, would. Então, would, ele vai ser usado para aquelas informações ali do slide. Request, quando você está pedindo. Um offer, quando você está oferecendo. E um hábito no passado. Também quando você tinha esse hábito de fazer tal coisa no passado, use o would. Ali no slide nós temos os exemplos. Deixa eu ler para ti, para a gente poder entender melhor o uso dele. They would study with you if you wanted. Então, olha só, o would, ele vai dar essa ideia de uma incerteza. Seria aquela partícula, aquele sufixo ria da língua portuguesa que a gente põe nos verbos. Então, aqui a tradução ficaria assim. Eles estudariam com você se você quisesse. Quando eu uso would e o verbo, seja ele qual for, eu dou essa ideia do ria. Então, eu ficaria estudaria, viajaria, correria, faria. Sempre quando eu uso would com qualquer verbo que seja, eu dou essa entonação. O exemplo negativo, o que eu faço? Ponho not logo imediato do modal verb. Sempre vai ser a mesma coisa. They would not study with you if you wanted. Se você quiser fazer a contração, você põe wouldn't. Forma interrogativa. O que vai acontecer? Põe o modal verb na frente da frase. Would they study with you if you wanted? Eles estudariam com você se você quisesse? Resposta afirmativa. Yes, they would. Resposta negativa. No, they wouldn't. Fácil, né? Bora ver se você entendeu, bora praticar? Olha ali, tem uns exercícios, eu quero ver se você consegue encaixar nas frases. Can, could, may ou might, no primeiro exercício. Então, primeira questão. They can or might be away for the weekend, but I'm not sure. Olha só, but I'm not sure, não tenho certeza. O que eu vou colocar? Lembra que eu te falei que o might é o da incerteza? Pronto. Então, eu não sei se eles vão estar em casa no final de semana, se eles vão sair no final de semana. 2. You may or might leave now if you wish. E agora, você pode sair agora se você quiser. Eu tô dando uma permissão. Essa permissão tá muito incerta? Ou eu tô dizendo que é possível você sair se você quiser? Ó, eu tô te dando a permissão. Então, como a gente tá num ambiente de educado, eu prefiro usar o may para dizer que eu sou uma pessoa que tem educação, te respeito. 3. Could or may you open the window a bit, please? Could. Aqui eu tô dizendo que você poderá, você pode abrir a janela um pouquinho. Eu tô pedindo, né? Você pode abrir a janela um pouquinho, por favor? Como a gente tá num ambiente também um pouquinho mais formal, eu te respeito, eu prefiro usar o could. Que ele é um pouquinho respeitoso, né? Educadinho. Como você é. Ó, número 4. Can ou could? Could. He could be French judging by his accent. O 5. May or can you play the piano? Can. Can you play the piano? Aqui eu tô perguntando se você tem habilidade de tocar piano. Listen, please. You may not or might not speak during this exam. May not. Aqui você não pode falar durante o exame, né? Ninguém pode falar durante uma prova que atrapalha os outros colegas. They
can't or may not still be out. They can't still be out. Olha, que não é possível que eles estejam fora até agora. E por último, would or wouldn't. Bora colocar ali. I definitely tell him what his sister said. Provavelmente, olha, he get disappointed. Então aqui, eu acho melhor que eu definitivamente não vou contar a ele, eu não deveria contar a ele o que a irmã dele falou, porque provavelmente ele ficaria desapontado. O 2. What you like to do after college? What would you like to do after college? O que você gostaria de fazer depois da universidade? I would love to be a teacher. Olha só, eu gostaria de ser professora. E a última, she had cosmetic surgery. What she do to become an actress? Ó. Então aqui ela participou de cirurgias plásticas. O que ela não faria para se tornar uma atriz, né? Pronto, gente. Essa foi nossa aula de Modal Verbs. Então não esqueça da plataforma Eduque, tá? Lá nós temos umas aulas complementares, atividades complementares. Essa aula vai ficar disponível lá. Acessa e bons estudos. Tchau, até a próxima.